Então a gente já está nesse meio há um tempão. Já não é uma brincadeirinha. Não, não. E já deu tempo de ficar doente daí. Né? Eu com 10, não, eu tô fazendo 39 anos, tá, mano? Não preciso esconder, tá? E quando eu tava fazendo 30, eu tinha muito menos saúde do que hoje. Tá? Eu com 30 anos era um cara doente. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é médico, hein? Médico de família, dermatologista, gosta do mundo natural. Doutor Eduardo Martins, que prazer ele receber. Prazer é todo meu, mano. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso, de fato, estar aqui. Doutor Ricardo, todo médico não deveria ser pelo natural? Deveria. Mas não é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Na verdade, a nossa formação ela é muito tradicional, né? E a nossa formação na faculdade, assim, os 6 anos que a gente estuda, não tem nada de natural. Né? A formação médica ela é bem tradicional, como já falei, e a gente é bastante focado em diagnóstico. O que é tradicional? Tradicional é o que eu acabei de falar, cara, é focado em diagnóstico e tratamento, né? O médico ele é muito treinado para isso, né? Descobrir o que o paciente tem, as patologias, os exames necessários, a fazer os tratamentos corretos, medicamentosos em geral. Então a gente tem um treinamento forte durante a faculdade para isso tudo. Mas a parte natural, por exemplo, a alimentação, entre outras coisas, a gente não aprende. Acaba não estudando isso? Não, cara? não estuda na E faculdade. o médico naturalmente repele isso da vida dele? Sim, na prática sim, porque é uma coisa que não se estuda, como eu falei, na nossa graduação, tampouco nas pós-graduações. E não acredita, nas daí? Quer dizer, não estudo, não acredito, não vivo? Mais ou menos. É. Não pratico comigo mesmo, né? Por isso que muitas vezes o próprio médico está sem saúde. Ah, normal isso aí, médico sem saúde? É normal. Cardiologista fumando, por exemplo? É, pneumologista. Não, isso eu já vi, cara. Não foi um, pô. Tem uns amigos meus cardiologistas aí que... Tabagista. Tá complicado o negócio pra eles. Acontece. Então, às vezes, o próprio médico ele não consegue cuidar da própria saúde. Mas é por quê? É por causa da correria, por causa da trabalheira, por causa que faz uma carga horária... Eu digo, médico não é uma pessoa normal. O médico não trabalha 8 horas. O médico trabalha 12 horas. Nunca trabalhou 12 horas, acho, na vida, né? Não, o médico trabalha 12 horas, 24 horas. Mas certo? por que isso, cara? Por que todo médico é assim? Porque, cara, a profissão, ela tem aquela pegada do status, da pessoa conseguir ganhar um pouco mais, ter um padrão de vida um pouquinho superior, porém não paga bem, entre aspas, para a pessoa que trabalha 8 horas. O médico que trabalha 8 horas, ele vai ter uma vida mais modesta. E o médico, depois que se formar, começa a trabalhar, começa a adquirir, vai comprar sua casa, o seu carro, vai viajar. E, como eu já falei, quer ter aquele padrão um pouquinho maior. Depois que você sobe, não dá para descer mais. Né? É. E para ter esse padrão maior, meu amigo, trabalhando 8 horas com a medicina não dá. Em geral é isso, mano. Para falar bem a verdade, é isso. Então o cara acaba trabalhando 8 horas, 10, 12, e quando recém-formado, em especial, plantão, vira noite e vai embora. Vai embora. E o médico de família entra onde nessa história? O médico de família é um médico que ele está apto a fazer diversos tipos de diagnóstico, né? Ele atua mais na atenção básica. Então, o que é isso? A medicina de família e comunidade é uma especialidade médica. E ela tem que estar por dentro, o médico de família ele tem que estar apto a discernir diversos tipos de área. Independente se está tratando o paciente com pressão alta, com diabetes, com problema de tireoide, com sobrepeso, com problemas de pele também. Ou seja, é um médico genérico. Ele é mais que um generalista. O genérico que tu falasse é um médico generalista, que é um médico ainda sem especialidade, né? Então ele sabe mais do que um generalista, é evidente, porque é uma especialidade, a medicina de família. Porém, é uma especialidade que atende mais atenção básica. Né? E a partir do momento que tu vais fazer um tratamento, um diagnóstico, um tratamento, é necessidade de uma outra especialidade. Por exemplo, pegar um paciente hipertenso de difícil manejo, daí eu vou encaminhar para o cardiologista. Eu pego um paciente com alteração de tireoide complicada, encaminho para o endocrinologista e assim vai. Então, é uma especialidade que entende de vários sistemas, né? E conforme a necessidade, encaminha para um outro especialista. Mas isso não significa que o médico de família que você vai atender em casa, né? Não. Não pensa a visão. Médico de família, eu acho que você vai em casa. Isso também é uma atribuição. Aquele da novela, assim, que vai com a maletinha? Também é uma atribuição, mano. Esse também é o médico. Já fez isso? Já fez faço muito isso. Faço isso. Faz parte da minha rotina.
Você é médico 24 horas, cara? É, médico pra 24 amigo, horas. pra tua Isso, família. isso. E a tua família acredita isso a você ou não? No quê? Te dá valor como médico? Porque Bastante, cara, bastante. Dá, porque tem família que... Porque eu sou o primeiro médico da família, e depois veio 2 primas, gêmeas, que são médicas aqui também. Mas eles não dá, elas não têm muita moral. Tem moral também. Depois veio a minha irmã também. Tua avó acreditava em você? Você tem vó? Viveu com ela? Tenho vó, na verdade. Acredita, sim. Ela acredita? Acredita. Porque vó tem até as mandingas de vó, né, velho? Não, ela acredita bastante. Pra tratamento. Acredita. Você nunca fez? Tem uma prima minha que ela se formou em medicina. Um dia ela foi visitar minha avó chamou as amigas todas para consulta. Certo. Tinha umas 400 senhoras para consultar. Sim, tem que fazer a fila, né? O médico ele tem que andar com o receituário na mala, né? Claro, sempre, cara. Sempre. Vai visitar a avó, tem que ir de mala. Vai deixar um tem rascunho? Tem que deixar, a receita dela, né? Tá, sua letra é bonita ou feia, essa história? Não, a minha letra é boa. É boa, cara? Mas isso mudou também na medicina, né, eu faço a minha letra legível, eu procuro escrever numa velocidade... Para quem? Para você ou para quem está lendo? Não, para quem vai ler. Sabe qual é a definição de uma letra legível? Vamos ver se você sabe. É que é legível para quem vai ler. Na verdade, uma letra só pode ser considerada legível se você consegue ler ela de cabeça para baixo. Sabia dessa definição? Não. Então, quer dizer, você não pode dizer que a tua letra é legível. Se tu virar a folha e você não conseguir ler, isso é uma definição mesmo de design, certo? Sabe? Não, é uma letra legível. Então, não garanto, mas eu vou... O médico não sabe tudo, pô. Não, claro, tá de sacanagem, cara. A sua vida é natural? Você segue esses conceitos? Doutor? Cara, sigo, mano. Sigo. O que é ter uma vida natural? De uns anos para cá, a gente segue, sim. Eu, como todo médico, né, eu estou fazendo 14 anos de formado, mais 6 de faculdade, e voltam 20 anos aí. Né? Então a gente já está nesse meio há um tempão. Já não é uma brincadeirinha. Não. E já deu tempo de ficar doente daí. Né? Eu com 10... Não, eu estou fazendo 39 anos, tá, mano? Não preciso esconder, tá? E quando eu estava fazendo 30, eu tinha muito menos saúde do que hoje. Tá? Eu com 30 anos era um cara doente. Tá? Era um cara doente, um cara muito acima do peso, muito estressado, não vou dizer que não sou estressado hoje, né? Mas era muito mais estressado, muito acima do peso, sabe, sem noção. Não sabia o que comer, trabalhava em hospital, ainda virava à noite, jantava 1 da manhã, aquela loucura. Porcaria, loucura. Tá? Aí, dali para frente, comecei a estudar, viver, crescer, sofrer, apanhar, né? E estudar também essa parte da alimentação, da nutrição funcional, que não faz parte da medicina literalmente, faz parte da nutrição, desse conceito de nutrição, alimentação funcional, é um negócio, é uma área da nutrição e não da medicina, e eu comecei a me interessar muito por isso. Né? A partir disso eu comecei a cuidar da minha vida, cuidar da minha alimentação, da minha esposa, depois veio as crianças. Então hoje eu posso dizer sim que eu vivo o que eu prego, eu vivo o que eu ensino. Você pratica esporte ou não? Cara, eu esse ano confesso, de 2019, que foi muito pouco. Não precisa confessar, faz 39 anos que eu não pratico. Não precisa confessar. Cara, o meu esporte é squash. Squash? Primeiro, meu esporte é squash. É uma coisa um pouco incomum. Você sabia que eu tenho uma história com squash? É mesmo? Eu sempre tenho uma história. Morava em Florianópolis e eu vou fazer squash, que eu acho um negócio bacana, é legal, top. Né, cara? Quero ver só se tu fez, né? Então, aí eu cheguei lá fazer uma aula... Quantos anos tinha já? Eu digo, faz quanto tempo isso? Tu já era... Tinha 27. Tá. Também estava acima do peso, um pouquinho acima do peso. Aí eu cheguei para a aula, o professor assim, nós vamos fazer uma aula de 7 minutos. Uma aula... Sim, experimental. Aí eu falei assim, 7 minutos. Não, tá louco? Isso aí é... 7 minutos, palhaçada. Ele assim, ô gordinho, tu não aguenta 2. E eu não aguentei, doutor. Não aguenta, não? Não aguentei. Não aguenta. O squash, ele é o esporte que mais queima caloria. É um dos mais, assim. Inclusive naquelas bioimpedâncias que tem os esportes ali que mostram que mais gasta caloria, o squash está lá em primeiro? Entre os primeiros. É um absurdo. Mas joelho, não detona, absurdo. Cara, não detona. Não, cara, se o cara souber praticar, inclusive tiver no peso, né, fazer com o professor, tudo direitinho. Não detona, cara. Não detona. É só saber fazer. Mas o squash, eu costumo dizer, eu fico com pena com quem vai começar a praticar depois de velho, entre aspas, eu estou colocando isso. Por que dói? Não, cara, porque ele não aprende. Squash é difícil. É difícil mesmo. Difícil. É um esporte difícil. É difícil. E a bolinha não volta, né? Não, tem que saber bater nela. Que horrível aquela bolinha que ela não volta. Tem que saber bater na bolinha. Tem toda uma manha para jogar squash, cara. E eu comecei a jogar ali no City Club quando fizeram aquela quadra ali. Então eu tinha 13, 14 anos. O pessoal jogava muito, cara, não? Jogava bastante. E daí eu aprendi a jogar com 13, 14 anos. Ou seja, eu aprendi de verdade. Então eu não vou dizer hoje que eu sou um grande jogador, até porque eu não estou nem treinando direito. Mas eu aprendi. Então, volta a jogar. Aprender o que a medicina não te ensinou? Não me ensinou? Não, cara, a medicina não me ensinou, na verdade, por um bom período, a ser saudável. Isso? Sabe? Não, ela me ensinou a fazer perder minha saúde, cara. A trabalhar demais, tá? A querer abraçar o mundo, a querer resolver o problema de todo mundo, até eu ficar doente.
Entendeu? Isso foi lá naquela médica quando uns Mas 10 isso anos persegue atrás. um pouco o médico, Persegue, cara. Persegue. Você acha que tem o dever de salvar todo mundo? Isso, tem que não é resolver. maldito para Não, vocês? é infalível, o cara não pode falhar, né? O cara tem que estar sempre acertando. O Você cara já falhou muito, doutor? Cara, porque é difícil falar isso com o médico, né? O que é falhar, né? exato, Pro médico. exato. O que é falhar? Fazer plantão. Isso não é falhar, é perder um paciente. Isso acontece, né? É coisa da profissão, né? Mas hoje em dia eu já não atuo mais nisso. Hoje eu atuo mais mesmo em consultório, em ambulatório, né? Não faço mais a parte de emergência. Mas às vezes é frustrante, né? Tu tá fazendo um plantão, tu perdeu um paciente jovem, um acidentado, essas coisas, né? É que o plantão também, eu imagino, para quem não vive, cara, deve ser uma loucura. Porque você perde um paciente agora e você tem que salvar outro minutos depois. Exato, exato. Então é uma coisa bem difícil para o médico, assim. Vamos falar das coisas fáceis da volta? Uma coisa pode só... ser? Pode ser, então. Na volta, então? Na volta, Vai. na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, dermatologia. Nem falamos de dermatologia. Não, mas tem... Ah, que isso, Acho que tem mais uns minutos, hein? Olha lá, Medicina da Saúde, doutor Eduardo Martins. Rapidinho já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos, faz o seguinte, vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos, inclusive este com ele, que é dermatologista, médico da família e um médico natural, doutor Eduardo Martins. Doutor, estamos falando sobre medicina natural. E sobre frustração também. Isso te afastou, a medicina natural, a medicina normal te afasta da medicina natural. Um pouco sim, mano. E o que eu ia falar? Eu senti um pouco de frustração, às vezes, por não conseguir ajudar tanto o paciente quanto eu gostaria. Eu sempre procurei ser muito humano, assim. Conversar com o paciente de verdade, olhar para ele, fazer uma receita. Fazer uma anamnese, claro, chama, de fazer verdade, medicina. Sim, de verdade. Fazer medicina, eu brinco, eu sou um médico raiz. Não sou muito velho, né? Mas eu sou um médico raiz, assim. Examina, conversa. Até porque 90% das doenças se encontra no papo, não é, doutor? Exato, a gente conta na conversa. Não é todo paciente que é obrigado a sair fazendo exames e gastar com isso tudo, né? Então, na anamnese, sim, tu faz uma grande apanhado das informações que são necessárias. Então, chegava um dado momento que não conseguia ajudar tantos pacientes. Eu via, poxa, eu podia fazer algo mais, Aí que eu comecei a estudar sobre alimentação, sobre suplementação, tomar vitaminas, essas coisas todas. E daí, como os pacientes receberam isso? E os pacientes receberam muito bem. Eles recebem bem mesmo? Recebem, em especial também como dermatologista daí. Porque como dermatologista a gente trata muita infecção de pele. Muita infecção, seja ela herpes, seja ela o que é vírus, seja ela fungo, seja ela bactérias. O dermatologista trabalha muito com isso. Mas muito está ligado à alimentação? Sim, em especial infecções bacterianas, por exemplo, acne. A espinha, as famosas espinhas. Né? Então, a espinha ela tem uma relação evidente com a idade, com hormônios, mas também tem uma relação com a alimentação muito grande. Não tem nada a ver com masturbação. Não, eu a vida inteira ouvi isso, doutor. Não. Não isso tem, então. Relacionam por causa da faixa etária, né? Só por isso? Só por causa da faixa etária. Tá, né? beleza. Como se o homem não se masturbasse depois da faixa etária. Como se isso tivesse acabado ali, vai. Esse é humano. Não, mas aí você falou da alimentação. Voltamos lá, né? Porque eu fiz a ligação. Eu falo para você porque eu mudei alguns hábitos da minha vida, tirei o glúten da minha vida. Sim. E a minha vida se transformou, doutor. Pro bem? Pro bem, cara, meu Deus. Eu ia dizer que tu fosse abençoado, cara, quando tu tirou o glúten, entendeu? Senão isso não é consenso, tá, mano? Tá longe de ser consenso. Mas eu falo do que eu me senti bem, Isso, doutor. então minha vida mudou, eu cara. costumo falar isso pro paciente, tá? Porque eu, Eduardo, tá? Eu recomendo que o paciente tire o glúten. Tire o glúten. Mesmo. Tire. 100%? Tire. Se ele puder, sim. Mas é difícil, 100% claro, é difícil. Claro, é difícil, evidente. Talvez tu não é celíaco, não precisa ficar 100% sem glúten. Tá? Mas tu viver sem glúten, vai experimentar mudanças positivas. Tá? Porque tem pessoas que ficam inchado, que tem enxaqueca, às vezes tem uma fadiga, um cansaço, né? E tu tira... Tudo muda aí na sua o cara vida. dá uma afinada, o cara fica com mais energia, dorme melhor. O grande detalhe é que cerveja tem glúten, né? Aí a gurizada... Tem algumas sem glúten, mas aí são caras. tem que procurar e tudo mais. Tá difícil de encontrar, né? Então é isso que a gurizada pega mais um pouco. Tá? Mas hoje em dia, cara, graças a Deus, o pessoal tá com a cabeça bem aberta, vai pro Google, vai pesquisar, né? E já tem bastante gente já fazendo esse tipo doutor, de alimentação. O glúten está no topo da lista do que tem que ser eliminado da nossa porcaria? vida? Cara, se tiver um que tá antes dele, vamos dizer assim, antes ou ali, é o açúcar. A pior, tá na mesma linha. O açúcar é veneno, cara. Eu costumo dizer que o açúcar, nenhuma célula dentro da gente quer açúcar. O açúcar não presta. Entendeu? Se quer açúcar, come banana. Tá lá, chupa uma laranja. Que tem ali, tá beleza. Frutose, o açúcar da natureza.
Agora o refinadinho aquele... Nossa, refinou, cara, não sobrou nada. Interesse? Refinou. Tá, e todos os açúcares? É. Mascavo, demerara, tudo isso é a mesma linha, não muda nada? É isso. Aí, quanto menos refinado, um açúcar mascavo é melhor, por exemplo. Mas mesmo assim, o teu corpo não quer, ele não precisa. Ele não precisa, tá? Ele serve para quê? Para te ganhar peso, tá? Para com o passar do tempo ficar com gordura no fígado. Me dá prazer? O açúcar dá prazer, né? Maldito, sim, né, sim, justamente. Então, é para ficar com acne, o jovem. Então, é complicado, né? Então, o ideal mesmo é a pessoa viver sem. Aquele achocolatado que a gente tomava... Pensa, tá louco, cara? Imagina, aquilo ali tem açúcar, tem corante, tem conservante, tem leite. Tudo que pode ter. Tem tudo que não presta. Tá, a lactose também é ruim? A lactose tem bastante mito, não é mito, é desconhecimento. A lactose é o açúcar do leite, tá? E não é só o açúcar do leite o problema, é a caseína, que é a proteína do leite. Então, tomar leite sem lactose, tomar leite em pó, não adianta muito, porque tem a caseína, que é a proteína do leite. E, em geral, ela nos dá tanto trabalho quanto a proteína chamada glúten. Então a caseína... no corpo? ela faz mal também. O corpo quebrar aquela para fazer... Exato. Tá, tem pessoas que são mais sensíveis do que outras e tudo bem. Tudo bem, tem as particularidades. Mas, no geral, né, a pessoa que tira o glúten, se ela tira o leite e seus derivados também, dá uma grande diferença na saúde. Doutor, água tem algum problema? Cara, água... Porque não está sobrando nada, né? Água, 3 litros por dia, cara. Não, mas você cortou o glúten e a lactose, vou comer o quê, doutor? Pepino? Vou comer o quê? Pepino? Vou comer todos os tipos de vegetais, né? Todos os tipos de frutas. Eu costumo dizer, cara, arroz, feijão, carne, salada, ovo. Mas, doutor, tem nutricionista que defende que até fruta não pode, doutor. Só vai comer comida de verdade, Mas fruta até não. Tem gente que diz que fruta demais também não pode. Se comer de hora em hora, não pode mesmo. Tem que ter horário para comer, mano. Não posso comer 10 peras por dia? Não. Não pode? Tem que não. Uma só? Não é uma só. A Nutri vai montar o cardápio, certo? Mas tem que ter horário. Porque se a pessoa comer de hora em hora, pode esquecer, pode ser um alimento saudável. Não vai te fazer bem. É necessário um intervalo entre as refeições. Sabe? Por exemplo, em dermatologia, aquele jovem que come de hora em hora vai ter mais acne, vai ter mais peso, a menina vai ter ovário policístico, vai ter mais acne. É complicado. Por isso que é necessário esse conhecimento da parte da alimentação. Por isso que eu gosto tanto disso. Doutor, quantos problemas estão relacionados com a alimentação? Por exemplo, você consegue colocar 5 que estão diretamente ligados com a alimentação que as pessoas desconhecem? Cara, eu vou colocar a enxaqueca. Alimentação? Tá? A enxaqueca é muito relacionada a estresse, diversos componentes, mas o componente alimentar, esses que nós comentamos agora, faz bastante diferença, tá? Paciente com enxaqueca, síndrome do ovário policístico, que eu acabei de falar, tá? Que são as meninas que têm cisto de ovário, porque desde novinhas estão se alimentando errado, estão com açúcar alto no sangue, nem sabem, tá? Vão ganhando peso, vão ganhando cisto de ovário, e aí vai ganhando acne, e vai uma bola de neve, enxaqueca, ovário policístico, acne, que nós já comentamos, certo? Hipertensão. Hipertensão. Claro. E diabetes. Pronto. Eu faço uma lista com umas 10. A diabetes tem aumentado nas pessoas? A incidência aumentou muito? Muito. E o vilão é o açúcar? É o açúcar e o carboidrato. Os dois juntos? Porque assim, o sonho de todo carboidrato é virar açúcar. Só para isso que ele serve? Só serve para virar açúcar. Por isso que hoje em dia existe a dieta low carb, a dieta very low carb, que é com muito pouco carboidrato, high fat, que é bastante gordura. Tá, para quem está em casa, vamos falar dos carbos. Certo. Quais são? Pãozinho? Bom ou ruim? Não, os ruins, né? Farinha. Então vamos lá, o pãozinho... É o pão, bolo e bolacha. Pão, bolo e bolacha. Macarrão, eu resumo. Macarrãozinho? Cara, o macarrão, se for na hora certa, na quantidade moderada, tudo bem. Dá para levar? Dá. Eu costumo orientar sem glúten. Hoje tem um monte de tipo de macarrão sem glúten. Claro. Agora, o pãozinho d'água é maldito, cara? Porcaria. O pessoal vai me amar, então. Porcaria. Porém, eu compro pão d'água. Sem glúten. Sem glúten? Igualzinho, cara. É mesmo? Igualzinho. Hoje em dia tem cada vez mais cozinhas se especializando mesmo a trabalhar. E não é repetindo para o paciente celíaco, é uma opção mesmo que a pessoa tem. Mas não é mais caro, doutor? Isso é um problema também. É mais caro. Tem outra coisa mais cara que vale a pena pagar. Tá? Frutas e verduras sem agrotóxico. Vale a pena? Vale a pena. Muda também a tua vida? Porque tem muito agrotóxico. Muda a longo prazo daí. É uma mudança que a pessoa não percebe, ela não sente. Ela está comendo veneno, ela não sabe. Ela sabe, mas ela não sente. Certo? Isso vai ser cumulativo na tua vida, cara. Tu estás acumulando veneno, comendo veneno. Então, quem hoje tem acesso a comer coisa sem agrotóxico, lá no sítio da avó lá, eles plantam, pega lá para tua casa. Vai comer lá. Vai, aproveita. Aproveita que é uma chuchu lá em casa. Sem veneno. Sem nada. É uma bênção de Deus. Nasceu lá, sim. Gigante lá. É isso aí. Essa é a ideia, mano. Doutor, 20 anos de medicina, o que mudou na medicina?
ela ficou mais esclarecida? Ficou, imagina, a medicina ela evolui muito, né? Evolui muito rapidamente, exames, né? Tecnologia, isso evolui bastante mesmo. E o que eu fico mais feliz, trazendo porque eu gosto de fazer, é essa parte do esclarecimento em relação à medicina mais saudável, assim, a alimentação mais saudável. Isso evoluiu bastante também, de 10 anos para cá. A gente nem falou de refrigerante. Porque é uma coisa que nem tem que falar, né? Não precisa mais, né? Ninguém não, tem nem é igual tomar. cigarro, cara. É igual cigarro. Já está nesse patamar? Para mim, sim. Nem um copinho de vez em quando? Não, cara. Não? Nenhum de vez em quando? Veneno. Veneno? Veneno. Igual cigarro. Tá bom. Doutor, eu considero. Doutor, obrigado pela presença. Que prazer, o pessoal das padarias está me amando depois desse programa. As padarias hoje em dia estão evoluindo, estão isso. tendo diversos produtos e sessões só disso. Sem glúten? Sem glúten, sem caseína, proteína do leite, sem açúcar, produtos funcionais. Hoje em dia, ó. O pessoal te encontra onde aqui em Criciúma? Baita nicho, bastante. O pessoal te encontra onde aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma? É. No Edifício Milênio, sala 110. Vai lá bater um papo? Clínica Una. Estamos lá. Uma anamnese demorada, aquela? Bater papo, pedir exames, conversar sobre a saúde, orientar a alimentação, encaminhar para O nutricionista. pessoal vai muito só bater papo? Vai sentar lá com o médico, só para aquele papinho, né? Vai, bate papo. A nossa consulta a gente sempre bate um pouco de papo, né? Bom demais. Doutor, obrigado pela presença. Que prazer lhe receber, prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, se alimentando bem ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.